A profecia delineada em 2 Timóteo 3, versos 1 a 5, não é apenas uma antiga passagem das Escrituras, mas uma poderosa descrição dos tempos atuais, onde o declínio moral e ético se desenrola diante de nós. Paulo, em sua carta, prenunciou um cenário onde a humanidade seria dominada por uma essência narcisista, onde a busca pelo eu suplantaria todas as outras considerações. E de fato, estamos imersos nessa realidade, onde o amor próprio distorcido e desenfreado dita as regras do jogo. O egocentrismo tornou-se a tonalidade de fundo de nossa era, uma mentalidade que celebra a autogratificação acima de tudo. Mas este não é o auto-amor saudável que nutre o respeito próprio e a autenticidade. É, ao contrário, um narcisismo enraizado, um culto ao eu que relega os interesses coletivos e o cuidado com o próximo a segundo plano. Em nossa cultura contemporânea, somos ensinados a nos amarmos incondicionalmente, mas essa mensagem é distorcida, pois muitas vezes é à custa da empatia e da solidariedade para com os outros. Nesse contexto, as relações familiares e comunitárias muitas vezes são sacrificadas no altar do individualismo e da busca incessante por prazer e ganho pessoal. Vivemos tempos onde a mentalidade de eu mesmo e somente eu é exaltada, relegando o amor verdadeiro e os laços genuínos a um segundo plano. A mensagem urgente é clara: devemos abandonar esse amor distorcido pelo eu e redescobrir o verdadeiro significado do amor ao próximo e da dedicação à família e à comunidade. Os sinais desse egocentrismo desenfreado estão por toda parte, conforme descrito por Paulo em 2 Timóteo. A traição, a teimosia, a arrogância e a busca insaciável pelo prazer são apenas algumas das manifestações desse foco exacerbado no eu. Essas atitudes refletem um profundo desalinhamento de prioridades, onde o efêmero é valorizado em detrimento do eterno, o prazer transitório é preferido à devoção a Deus. Estamos imersos em uma cultura que glorifica os prazeres momentâneos em detrimento da comunhão com o divino. Homens e mulheres são seduzidos pelo pecado e pela luxúria, buscando satisfação em prazeres passageiros, ignorando as consequências de longo prazo de suas ações. O pecado já não é evitado por seu potencial de causar dor, mas sim buscado por sua promessa ilusória de gratificação temporária. Diante desse panorama, a mensagem de Paulo ressoa com urgência renovada. Devemos transcender o culto ao eu e redescobrir a essência do amor verdadeiro, que se expressa no cuidado com o próximo, na dedicação à família e na devoção a Deus. Somente ao reorientar nossas prioridades e rejeitar o egoísmo desenfreado podemos esperar construir uma sociedade fundamentada no amor genuíno e na verdadeira comunhão humana. O pecado, de sua maneira enganosa, pode parecer conduzir a um paraíso temporário, envolto em luz solar metafórica e o aroma sedutor de rosas. Por um instante, a fixação no aqui e agora, no material ao invés do espiritual, leva muitos a sucumbirem aos prazeres fugazes do pecado, relegando a promessa de vida eterna com Deus a um segundo plano. Tenho me deparado com indivíduos que reconhecem a realidade de Deus e a necessidade da salvação, contudo, seu apego ao pecado e suas gratificações imediatas os afastam dele, optando por uma vida repleta de prazeres pecaminosos ao invés de buscar a verdadeira felicidade. A busca incessante por ganhos pessoais, frequentemente à custa dos outros, ecoa as advertências proféticas de uma sociedade que perdeu de vista sua bússola moral. Nesse cenário, a ânsia insaciável por mais se transforma em um ciclo vazio e interminável. Vivemos em uma sociedade que distorce os valores, onde o bem é chamado de mal e o mal é chamado de bem. É uma cultura que aceita, celebra e até promove o que outrora era considerado errado, ainda sendo pecado aos olhos do Senhor. Além disso, a profecia adverte sobre uma cultura de arrogância e orgulho, onde os indivíduos exaltam suas conquistas e status com pouco ou nenhum pensamento sobre a humildade ou a graça. Essa atitude predominante não apenas distancia as pessoas umas das outras, mas também de Deus, criando uma sociedade que valoriza os elogios em detrimento dos atos de bondade e compaixão. Nesse ambiente, a verdadeira essência do apoio comunitário, compreensão e respeito mútuo são obscurecidos pelas sombras da arrogância e da autoimportância.
As Escrituras mencionam que as pessoas se tornarão amantes dos prazeres ao invés de amantes de Deus. Esta profecia ressoa de forma peculiar no mundo atual, onde a busca por prazeres momentâneos e sensoriais frequentemente supera a disciplina espiritual e a devoção. Assim, adentramos na profecia número 2, o início das dores. Estamos testemunhando o início dessas dores, um tempo predito com clareza profética e uma sobriedade detalhada. Este período é caracterizado por uma série de eventos, cada um aumentando em frequência e intensidade, anunciando o desenrolar de uma narrativa divina estabelecida desde tempos imemoriais. São as dores de parto de uma criação gemendo por redenção, os prelúdios da culminação da história como a conhecemos. O início das dores traz consigo turbulências, convulsões e angústias. Guerras e rumores de guerras assolam nações e reinos. Fomes, pestilências e terremotos se multiplicam em diversos lugares, sendo estes últimos um símbolo poderoso dessa era de transição. O aumento tanto em frequência quanto em intensidade dos terremotos serve como um lembrete tangível do início das dores, manifestando-se de forma dramática em todo o nosso planeta. Desde o alvorecer do século XX até o virar do milênio, os registros sismológicos testemunharam um aumento significativo tanto na frequência quanto na severidade dos terremotos ao redor do globo. Essa tendência não é mera especulação, mas sim um fenômeno respaldado por dados abrangentes coletados e analisados por institutos geológicos e sismológicos em todo o mundo. Para ilustrar, os dados indicam que a ocorrência de terremotos de magnitude 6.0 ou superior experimentou um notável incremento ao longo do século passado. No início de 1900, menos de 100 desses eventos significativos eram registrados por década, um número que se elevou constantemente, culminando em várias centenas anualmente até o final do século. Esse fenômeno não é fortuito, mas sim um sinal dos tempos, um presságio de que o mundo está sendo preparado para a vinda de Cristo. Essas dores que testemunhamos são mais do que simplesmente acontecimentos aleatórios. Elas representam um período de desafios profundos e oportunidades sem precedentes. São um chamado à vigilância, à oração e a um compromisso renovado de viver nossa fé com urgência e compaixão. À medida que observamos o mundo ao nosso redor, fica claro que a frequência e a intensidade dessas dores estão, de fato, aumentando. Guerras e conflitos irrompem com uma regularidade alarmante, deixando um rastro de devastação e desespero. Fomes e pestilências assolam com uma força implacável, ceifando vidas e destruindo comunidades. E em meio a tudo isso, a própria Terra geme com terremotos e desastres naturais, como se clamasse por redenção. Entretanto, por mais angustiantes que sejam esses eventos, não são desprovidos de propósito. Eles nos servem como chamados de despertar, como alertas divinos que nos convocam a olhar para além do efêmero e direcionar nossos olhares para o eterno. Eles nos recordam que este mundo, com toda a sua beleza e quebrantamento, não é nosso lar final. Como seguidores de Cristo, nossa esperança não está fincada nas areias movediças deste mundo, mas sim nas promessas imutáveis de Deus. E, por fim, eles nos lembram que a vinda de Jesus está próxima. A profecia número 3, extraída de Daniel 12 verso 4, nos presenteia com uma visão intrigante do futuro. Muitos correrão de um lado para o outro, e o conhecimento será aumentado. Essas palavras, seladas até o tempo do fim, nos convidam a contemplar o panorama de um mundo em constante movimento, impulsionado pelo avanço incessante do conhecimento. Diferentes interpretações têm sido propostas pelos comentaristas bíblicos sobre este versículo, e todas elas carregam consigo um peso de validade, oferecendo argumentos convincentes. Uma dessas interpretações sugere que o aumento do conhecimento está intimamente ligado aos avanços vertiginosos no transporte e na tecnologia. Em contrapartida, outra visão argumenta que esse aumento está relacionado ao aprofundamento do estudo das Escrituras. Ambas as interpretações encontram eco nos fenômenos observáveis no mundo contemporâneo, onde testemunhamos uma aceleração tanto na expansão dos meios de transporte quanto no acesso ao conhecimento. A primeira interpretação,
ao sugerir uma explosão geral de conhecimento, aponta para o advento das viagens mundiais e os avanços tecnológicos no final dos tempos. De fato, estamos imersos em uma era onde a informação está ao alcance de um clique, e os horizontes do conhecimento se expandem diante de nós como nunca antes na história. Desde os primórdios da humanidade, com a invenção das primeiras ferramentas de pedra, até os avanços na biotecnologia, nanotecnologia e computação quântica, testemunhamos uma escalada exponencial no domínio do conhecimento e da tecnologia. A cada século que passa, os limites do que é possível parecem se estender ainda mais. O ritmo de aquisição de conhecimento e inovação não segue uma trajetória linear, mas sim exponencial. A Revolução Industrial marcou um ponto crucial nesse percurso, catapultando a humanidade para uma era de máquinas e produção em massa, inaugurando assim uma era de crescimento vertiginoso do conhecimento. Hoje, nos maravilhamos com as façanhas da engenhosidade humana e as maravilhas tecnológicas que nos cercam. O ritmo acelerado de descobertas e inovações moldou não apenas nossas capacidades, mas também a própria essência da sociedade. Cada década nos apresenta novos desafios e oportunidades, impulsionando-nos a explorar ainda mais os limites do conhecimento humano. Neste mundo em constante transformação, somos lembrados das palavras proféticas de Daniel: muitos correrão de um lado para o outro, e o conhecimento será aumentado. Essas palavras ecoam através dos séculos, instigando-nos a abraçar o desafio do futuro com curiosidade e determinação. Estamos testemunhando o cumprimento de uma antiga profecia, um testemunho da incessante busca da humanidade pelo conhecimento e pela compreensão do mundo ao nosso redor. Uma ilustração vívida do avanço extraordinário do conhecimento humano pode ser encontrada na história da SpaceX. Fundada em 2002 por Elon Musk, essa empresa aeroespacial privada não apenas exemplifica o salto surpreendente nas capacidades humanas, mas também representa um marco na exploração do espaço. Há apenas 2 séculos, o cavalo era o principal meio de transporte. Hoje, empresas como a SpaceX não apenas alcançam as estrelas, mas também planejam colonizar outros planetas. A jornada da SpaceX é um testemunho eloquente do rápido progresso da tecnologia e do intelecto humano em um período relativamente curto. Em apenas 2 décadas, a SpaceX revolucionou as viagens espaciais com o desenvolvimento de foguetes reutilizáveis, como o Falcon 9, que reduzem drasticamente os custos de acesso ao espaço. Além disso, a criação da espaçonave Dragon desempenhou um papel fundamental no reabastecimento da Estação Espacial Internacional, marcando avanços significativos em missões espaciais. Atualmente, a SpaceX está desenvolvendo uma nave estelar projetada para levar humanos a Marte, transformando uma vez mais o que era pura ficção científica em uma realidade tangível. O papel pioneiro da SpaceX na indústria espacial privada reflete uma mudança significativa no panorama humano e no conhecimento, demonstrando nossa crescente compreensão da tecnologia e nosso potencial no universo. O que torna a SpaceX ainda mais notável é sua capacidade de desafiar concepções previamente estabelecidas sobre exploração espacial. Há algumas décadas, a ideia de uma empresa privada liderando a exploração espacial e planejando a colonização de Marte teria sido considerada absurda. No entanto, hoje testemunhamos a inovação privada impulsionando-nos em direção a um futuro que antes parecia existir apenas nos limites da imaginação. Esse notável avanço no conhecimento e nas capacidades humanas, em um período tão curto, não pode ser descrito de outra forma senão como um milagre. Este fenômeno está em perfeita sintonia com a profecia de Daniel sobre o aumento do conhecimento. Vivemos em uma era em que os limites da realização humana são constantemente desafiados pelo rápido avanço tecnológico, uma realização clara das palavras proféticas proferidas há milhares de anos. A SpaceX é apenas um exemplo entre muitos dos avanços extraordinários de nossa era, desde a exploração espacial até os avanços na física quântica. O aumento do conhecimento é evidente em todos os lugares, não se limitando apenas ao acúmulo de fatos, mas também a uma compreensão cada vez maior do universo e nosso lugar nele.
Ao refletirmos sobre a SpaceX e nosso progresso tecnológico mais amplo, somos lembrados da verdade eterna das Escrituras e do plano soberano de Deus ao longo da história. Enquanto nos maravilhamos com as conquistas de nossa era, é essencial lembrarmos da fonte de toda sabedoria e conhecimento, bem como das palavras proféticas que anteciparam esses tempos notáveis. Uma perspectiva perspicaz sobre o crescimento espiritual emerge da segunda interpretação de Daniel 12, versículo 4. Neste olhar, a busca da humanidade vai além das conquistas físicas ou da mera aquisição de conhecimento mundano. Em vez disso, enfatiza-se um mergulho profundo na iluminação espiritual, onde os indivíduos, especialmente nestes últimos dias, buscam uma compreensão mais profunda das Escrituras, experimentando um notável aumento no conhecimento espiritual. Respeitados teólogos e estudiosos bíblicos argumentam que a frase "muitos correrão de um lado para o outro e o conhecimento será aumentado" não se relaciona tanto com a velocidade do transporte moderno ou o avanço da educação secular, mas sim com uma jornada de descoberta dentro da Palavra de Deus. Sob essa ótica, à medida que nos aproximamos do fim dos tempos, há um significativo aumento no número de pessoas que mergulham profundamente nas escrituras proféticas em busca de orientação espiritual. Este ponto de vista encontra eco em nossos tempos, onde testemunhamos uma profundidade sem precedentes de compreensão e apreciação pela profecia bíblica. O conhecimento disponível para nossa geração sobre as Escrituras é verdadeiramente incomparável. Além disso, os avanços tecnológicos desempenham um papel crucial ao facilitar esse despertar espiritual. A revolução digital tornou a Bíblia mais acessível do que nunca, disponível em diversos formatos e plataformas de tradução. Seja por meio de páginas físicas de um livro, versões em áudio para ouvir durante o trajeto, ou versículos digitais acessíveis em smartphones, a Palavra de Deus está presente em todos os lugares, convidando à exploração e reflexão. A internet emergiu como uma ferramenta poderosa para o estudo das Escrituras, possibilitando pesquisas rápidas e abrangentes e promovendo comunidades globais de crentes interessados em compartilhar insights, interpretações e testemunhos. Estamos, portanto, vivendo em uma era de ouro de acesso à sabedoria bíblica, onde a clareza e profundidade da compreensão da Palavra de Deus são realidades facilitadas por uma abundância de recursos, desde comentários detalhados até esclarecimentos online e sermões disponíveis a um clique de distância. Essa busca crescente pelo conhecimento espiritual reflete não apenas um aumento na disponibilidade de recursos, mas também um despertar da consciência coletiva para a importância da sabedoria divina em um mundo cada vez mais complexo e incerto. Como afirmação disso, estamos testemunhando uma verdadeira revolução espiritual, onde o conhecimento das Escrituras serve como uma luz guia em meio às trevas da incerteza e da confusão. A profecia número 4 aborda a questão dos escarnecedores nos últimos dias. Um escarnecedor, nesse contexto, é alguém que ridiculariza Cristo, zomba das coisas de Deus e se opõe ao Evangelho. Seu papel nos dias finais será ainda mais proeminente, à medida que o diabo os patrocina como parte de suas estratégias para desencorajar os crentes de servirem a Deus. Esses escarnecedores são incitados pelo espírito do Anticristo, que nega a divindade de Cristo. Embora não possamos afirmar se o próprio Anticristo já chegou, o espírito do Anticristo já está ativo no mundo. Isso é confirmado em 1 João 4, versículo 3, que nos alerta sobre todo espírito que não reconhece a vinda de Jesus em carne. Este é o mesmo espírito do Anticristo que já está presente, preparando o terreno para a manifestação final. Chegará o dia em que uma figura, uma personificação do Anticristo, surgirá. Não é um conto de fadas, mas uma realidade escrita e profetizada. Embora essa figura ainda não tenha se revelado, seu espírito de engano e rebelião já está ativo, manipulando e enganando aqueles que estão despreparados. Hoje, precisamos estar atentos aos escarnecedores, aqueles que zombam dos fiéis, ridicularizam a fé e desafiam o poder de Deus. Com suas palavras astutas e provocações, tentarão minar o fundamento de nossa fé, afastando-nos do caminho reto e estreito da justiça e piedade que escolhemos seguir, o caminho que conduz à vida eterna.
Portanto, estejamos vigilantes e preparados. Não permitamos que os escarnecedores nos desviem de nossa jornada espiritual. Mantenhamos firmes nossa fé e confiança em Deus, mesmo diante das adversidades e provocações. Pois é através da perseverança que alcançaremos a promessa da vida eterna. Quantos de vocês já enfrentaram a zombaria por causa de sua fé em Cristo? Quantos foram questionados, duvidados ou até mesmo ridicularizados por permanecerem firmes em seu serviço ao Todo-Poderoso? Quando essas situações surgirem, lembrem-se, os escarnecedores não agem por conta própria. Eles estão sendo guiados, consciente ou inconscientemente, pelo espírito do Anticristo. O apóstolo Pedro nos alerta sobre essas pessoas em sua segunda carta. Elas seguem seus próprios desejos e prazeres, ignorando a vontade de Deus. Entretanto, o Senhor é longânimo conosco, desejando que todos cheguem ao arrependimento antes do dia do Senhor, que virá como um ladrão na noite, trazendo consigo a consumação de todas as coisas. É crucial compreender que o tempo de Deus não é como o nosso. Ele é paciente além da nossa compreensão, desejando que o maior número possível de almas se arrependa e se reconcilie com Ele. Enquanto refletimos sobre isso, questionemos: se Jesus tivesse retornado há 20 anos, onde estaríamos agora? Sua misericórdia e paciência têm nos concedido mais tempo para buscá-lo e nos reconciliar com Ele. Enquanto estamos aqui, neste exato momento, almas estão sendo salvas ao redor do mundo. Em algum lugar remoto, alguém está se entregando a Cristo, enquanto em nossa própria cidade, corações estão se voltando para o Salvador, um por um, alcançando o conhecimento salvífico de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é um lembrete de que, apesar das adversidades e dos escarnecedores, a obra do Senhor continua. Sua graça está acessível a todos, e sua paciência é uma demonstração de seu amor incondicional por cada um de nós. Portanto, enquanto esperamos pelo dia do Senhor, continuemos a compartilhar o Evangelho e a buscar a salvação daqueles que ainda não conhecem a Cristo. No grandioso panorama da perfeição divina, Deus, em toda a sua magnificência, é o artífice de todas as coisas. Sua glória e majestade transcendem tudo e todos, situando-se em um patamar inatingível. Contudo, mesmo nessa sublime grandiosidade, Ele escolheu nos amar. Se o desejo de explorar mais profundamente quem é Deus pulsar em seu coração, reserve um momento para conferir o vídeo que estamos disponibilizando nos cards e também na tela final. Neste conteúdo, desvendaremos a essência divina à luz da Bíblia, revelando aspectos que certamente irão surpreender você. Testemunhe a imensidão, a majestade, o amor e o poder que emanam da natureza divina. Uma jornada fascinante aguarda, conduzindo-nos à compreensão mais íntima desse Deus que, em sua soberania, não apenas criou o universo, mas também escolheu amar cada um de nós. Não perca a oportunidade de se maravilhar diante dessa revelação extraordinária. Convido você a mergulhar de cabeça nessa fascinante jornada de descobertas, inscrevendo-se em nosso canal e expressando seu apreço através do botão de like neste vídeo. Vamos juntos explorar as profundezas desse estudo intrigante, desvendando os mistérios da intervenção celestial em nossa jornada espiritual. Que a bênção divina repouse sobre você, guiando seus passos na senda da sabedoria espiritual. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.